foi o dia de vocês? O que é que vocês têm feito? E vamos aprender, né? Estamos no YouTube também. Eu não consegui, galera, colocar aí para vocês o meu link no Instagram. Boa noite, boa noite. Estamos no YouTube também. No YouTube vai ter uma pergunta, galera, sobre o nosso tema da live de hoje, né? E seria interessante se vocês pudessem lá no YouTube dar uma. Ó, é o mesmo nome meu aqui do Facebook, é Ed Bittencourt, o nosso YouTube. É Facebook o quê, gente? O Instagram. O canal é o mesmo aqui. Deixa eu só alinhar aqui, gente. Aqui, ficou bom agora. Então, esse é meu canal no YouTube, para que vocês acompanhem as lives daqui do Instagram. Eu não vou estar deixando salvo aqui, eu vou estar deixando salva lá no YouTube, né? Para que todos tenham para que todos tenham acesso. Eu vou ver como eu faço para melhorar a qualidade. A galerinha está entrando. Boa noite, minha linda. A Vânia entrou. Seja muito bem-vinda. A Mara entrou, o André. Sejam todos bem-vindos. Maravilhoso ter vocês aqui. Boa noite. O tema da nossa live hoje, né? A direção dos nossos filhos. Eu vou botar uma musiquinha aqui, né, gente? O que é que vocês acham da musiquinha? O que é que vocês acham da musiquinha de fundo, assim? Fica legal, né? Fica muito bom. A gente relaxa um pouquinho enquanto conversamos, enquanto nós estamos aprendendo, né? É muito importante ter para relaxar. Cadê a Bela, gente? Ah, bom, Bela, você mudou o perfil, né? Entrou com outro perfil. Boa noite, Brenda. Seja muito bem-vinda, linda. Muito bem-vinda. Você é muito especial. Eu coloquei uma enquete no YouTube. A pergunta é se você acha, né, que devemos, que se devemos colocar os nossos filhos para fazer tarefa em casa. Como a live é a direção dos nossos filhos, né, a direção dos. Aí eu coloquei essa enquete no YouTube. Se você acha que os filhos devem fazer a tarefa de casa, né, ajudar nas tarefas diárias de casa. Olha que música linda. Tá ouvindo, Bela? Tá ouvindo, Bela? Tá linda. Obrigada, meu amor, por você não perder nenhuma. É muito maravilhoso ter vocês aqui. É maravilhoso ter vocês aqui. Agora que eu me lembrei que você está no outro perfil. Tá ouvindo a música? Tá ouvindo a música, Bela? Ó, tem até uma baladinha aqui, ó. Tá dando para ouvir eu falando também? Vou mandar o aviãozinho para vir a galera. Vamos encher essa live. Vou mandar o aviãozinho. Vou mandar o aviãozinho para vir uma galera top para participar. Vamos colocar a galerinha top aqui para participar. É uma concorrência esse horário, né? É muita gente. Esse horário é muita gente fazendo live. Então, Bela, responde para mim. Todos vocês que estão aqui, responde para mim.
Você acha importante, você acha que devemos, né, colocar os nossos filhos para fazer a tarefa de casa, independente se ele é menino ou menina? O que é que você acha? Gente, ainda está é importante sim colocar os filhos para as tarefas. Abrindo é impactante, abrindo é impaciente, mas eu dou nem que seja uma coisa mínima para ela fazer. Quero sentir muito. Eu falo sobre a responsabilidade da higiene pessoal dela. Muito bem, Bela. É isso aí. Se a gente não prepara eles agora, né? Como é que vai ser a vida deles mais na frente, né? O tema dessa live é que eu estou vivendo esse momento, né? Agora na prática mesmo cobrando. Eu sempre tive esse, eu sempre tive esse entendimento de que os filhos devem ajudar os pais. Não é uma escravidão. O que é que eu acho errado? O que eu acho errado é a gente pegar os nossos filhos pequenos, ainda jovens, novos ali, que devia estar aprendendo alguma coisa em casa ou estar se dedicando ao estudo, e colocar para ir trabalhar fora, para ir trabalhar na rua. Né? Como eu vejo muitas crianças, devido à necessidade da família, muitas crianças no sinal, muitas crianças na rua, por falta realmente de oportunidade para os pais ali. Eles terminam ajudando. Eu passei por isso também. Eu também fui. Boa noite a todos. Jenson, vou te chamar de Jenson. Boa noite. Quem mais entrou? Quem mais entrou? A história, hein? Gente, vamos seguir essa galerinha que está fazendo parte da nossa live aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. O que você acha, né? Você acha que devemos colocar os nossos filhos para ajudar na tarefa de casa? Esse tema, para a gente entender ali o porquê hoje, né? Os adolescentes, as crianças, eles não têm tanta responsabilidade. No nosso tempo, eu falo nosso tempo porque a gente é bela, a gente já passou ali dos 30, né? Então, assim, no nosso tempo, os filhos, a gente precisava trabalhar para ajudar os pais, então a gente tinha esse hábito, né, de contribuir com nossos pais, e isso dava muito para a gente a responsabilidade. Quando a gente não estava em casa, a gente estava na roça. Eu mesmo que vim da roça, a gente saía da escola e ia para a roça ajudar a minha mãe, que ela pegava a terra ali, o pessoal dava terra, terra, como é que fala o nome? É terra de meada, né? Ela pegava uma parte da terra, ela plantava, os proprietários dava para ela a terra e ela entrava com a semente, né? E a mão de obra. E ela usava a gente, os filhos, né? Era a gente que ia para a roça ali para limpar, para ajudar a plantar e a colher e a produzir, como a gente produzia farinha também. Então, assim, naquele tempo, era um tempo onde os filhos respeitavam mais os pais, tinham mais responsabilidade, os filhos tinham mais entendimento do que era, como é que era feito para chegar o alimento em casa. Eles sabiam que os pais passavam por momentos, porque eles estavam juntos. Então, a gente valorizava mais. A gente sabia muito bem o sacrifício que eram nossos pais estar fazendo as atividades para poder conseguir colocar alimento e sustentar a gente. E naquele tempo, eu não vou dizer que não existia violência, que não existia drogas, que não existia o que existe hoje. A diferença é que era menos, porque as crianças elas se ocupavam. Quando eles não estavam na escola, eles estavam trabalhando com os pais, né? Não tinha essa questão de jovem aprendiz, de menor aprendiz, mas a gente tinha essa obrigação, na verdade, nossos pais levavam a gente para fazer a tarefa, ajudar eles nas recompensas, né? Trabalho deles. Então, assim, o tema da a minha pergunta que eu deixei a enquete ali no YouTube é para se você acha que devemos colocar os nossos filhos para fazer a tarefa de casa, né? Cuidar, ajudar você a forrar a cama, ele forrar a própria cama deles, ele começar a lavar os pratinhos deles, as meninas começar a arrumar a cama, colocar a roupa na máquina, estender, né? A gente precisa ter uma visão que isso não é uma escravidão, isso é uma educação para a vida e é uma higiene pessoal, né? E ocupa a cabeça. Acho que eles pegam mais responsabilidade
para quando for adolescente, para quando for uma dona de casa, ou para quando for um dono de casa, um marido, né, um esposo. Então, assim, eu tenho experiência mesmo na família que o homem não deve fazer, não deveria fazer as coisas, porque quem faria as coisas era homossexual, era gays, entende? Então, assim, era uma forma de ver tão radical que a mulher que tinha que cuidar da casa e o homem que tinha que só sujar, né? Ele não tinha essa responsabilidade. Só que aí a gente veio vendo, se a gente for fazer uma retrospectiva de tudo que está acontecendo, tem muitos adolescentes e muitas crianças que estão nas drogas, na violência e fazendo coisas erradas aí fora, porque não tem o que fazer dentro de casa. Então, assim, eu estou numa repaginada da minha vida, e que eu comecei, a gente está no Milhão Clube, a gente sabe, né, que tem tarefas ali de organização da nossa vida, e a gente está aprendendo que a gestão começa dentro de casa, né, Bela? A Bela que está com a gente aí, a Bela sabe. A gestão começa dentro de casa. Então, o Pablo ensina para a gente isso, né? Se a gente não conseguir gerir a nossa casa, fazer a gestão da nossa casa, Lua, meu computador. Se a gente não conseguir fazer a gestão de dentro de casa, a gente não vai conseguir fazer gestão em nenhum outro lugar, em nenhuma outra área da nossa vida. Então, como a gente tem esse aprendizado agora, eu fiz o quê? Eu coloquei em prática e com cobrança agora. Eu sempre coloquei as minhas filhas para fazer atividades de casa, né? Para aprender a cozinhar, elas sabem cozinhar, elas sabem lavar, elas sabem passar, elas sabem fazer doce, salgado, tudo que ali que pude no meu alcance, eu ensinei elas a fazerem. Então, assim, são meninas que têm um hábito de aprendizado, não é para dizer que eu não ensinei, elas sabem fazer porque eu coloquei para elas botarem a mão na massa. E hoje chega uma fase da nossa vida que a gente, tipo assim, eu passei por um processo que eu tinha essa disciplina de ensinar elas a fazer as coisas, porém elas não tinham constância em fazer e eu ia fazer no lugar delas. Então eu não criei aquela disciplina nelas que elas teriam que começar hoje e continuar diariamente para criar um hábito. Eu ia lá e consertava, entende? Então isso foi tirando a responsabilidade delas a ponto de hoje para elas serem normais fazer as coisas pela metade. É normal começar e não terminar, né? Isso eu entendi agora que não é uma procrastinação. É que elas faziam pela metade e eu ia e completava. Elas faziam pela metade e aí eu ia e completava. Em vez de eu direcionar elas, exigir uma delas uma responsabilidade para elas começarem a atividade e terminarem, eu ia lá e consertava. Então, assim, eu estou passando por essa fase de novo, né? Então, aqui com essa fase eu estou fazendo, estou sendo mais constante na cobrança, estou sendo mais persistente para que elas cumpram. E, para mim, eu entendo que é como um desenvolvimento pessoal, né? É um desenvolvimento para elas, tanto dentro de casa, na vida pessoal, como também na vida profissional, lá fora, né? Então, na minha enquete está assim: se você acha que devemos dividir a tarefa de casa com nossos filhos, né? Aí tem a opção que sim, que é para o desenvolvimento, é importante para o desenvolvimento, ou então que não é interessante, né? Porque eles precisam aprender lá fora, né? Eles precisam passar por um processo de aprendizado lá fora. Então, assim, vai depender muito de como os pais enxergam, né? O que é ensinar e o que é escravizar. Ensinar é diferente de você colocar ele para ser escravo. Escravo naquela época, hoje nem tem mais escravidão a ponto de você sofrer tanto assim. Hoje é uma questão de disciplina, é uma questão de aprendizado mesmo para a vida, uma questão de estar preparado para o mercado de trabalho, emocionalmente, psicologicamente, e na questão de você ser disciplinado na sua higiene pessoal, né? Quando a gente não ensina em casa, eles vão para a rua, eles vão aprender no trabalho, eles vão aprender sofrendo muito mais, porque eles vão ser obrigados a fazer. Né? E não é por prazer, não é porque eles gostam, não é porque é um hábito, vai ser realmente obrigado a fazer. Então, é uma live para a gente refletir sobre os nossos filhos, é conteúdo relacionado à minha vida, justamente porque eu preciso, né, aplicar e praticar e ensinar, e a gente ter aquele diálogo ali de entender o que realmente está acontecendo, né, para ver se dá certo, se não dá, né, tem pais que vai discordar, tem pais que acham que não, que a criança deve estudar,
Eu recebi um vídeo no YouTube que me deu uma plena clareza. No YouTube não, no nosso canal ali do Instagram, ali, do WhatsApp, gente. É uma moça falando, ela está dando uma palestra e ela fala sobre essa questão. Eu falei, caramba, eu recebi hoje no grupo. Eu falei, caramba, caiu como uma luva na minha mão, justamente porque tem uma semana, agora fez uma semana que eu fiz essa planilha de tarefas, divisão de tarefas aqui em casa, e eu não incluí os meus dois sobrinhos, o de 7 e o de 9. Mas ele já, o de 7 mesmo já tem uma iniciativa ali de querer varrer casa, ele tem uma iniciativa de querer lavar prato, de mexer em tudo. O de 9 ele já é mais tranquilo, né? Ele faz, se você pedir para ele fazer ali, ele faz, mas é o jeitinho de cada um. Então, eu não incluí eles ali na tarefa. Só que, como eles não estão por escrito na tarefa, o que é que eu fiz? Eu acertei com eles assim, que eles já formam a cama todo dia de manhã, e que eu ensinei a eles, quando eles acabarem de almoçar, eles lavaram os pratinhos deles, né? Cada um lava o seu pratinho, porque é uma questão de higiene pessoal para eles, né? E que sempre que ele precisar do prato, o prato vai estar limpo ali, né? Então, assim, aí a pergunta para vocês é para a gente realmente refletir individualmente, tá? Não é uma regra, não é uma obrigação, é só para a gente refletir. Porque os nossos filhos hoje, né? Eu não tenho menino, meus sobrinhos que eu estou cuidando, mas porque os adolescentes de hoje, eles não têm responsabilidade. O que está faltando na gestão familiar que está deixando esses adolescentes sem responsabilidade? Está deixando os adolescentes que eles não têm muita responsabilidade no trabalho, eles não têm responsabilidade nas atividades da escola, eles não têm comprometimento com a vida deles, né? Onde é que está esse acerto, né? Onde é que está esse arranjo que a gente precisa observar? É dentro de casa, é porque a gente fala e eles estão desatentos, eles não praticam porque não prestam atenção, né? É alguma situação que eles entendem que é uma obrigação e eles não querem fazer porque é como se eles estivessem sendo obrigados. O que vocês acham que pode estar acontecendo? Porque muitos adolescentes, eles estão no mundo das drogas, eles estão bebendo, eles estão saindo pela rua e pintando e bordando com coisas. Eu vim anteontem, hoje é segundo, sábado. Sábado eu vim, peguei um ônibus, hoje é segunda, foi sábado. Eu peguei um ônibus, vindo de Curitiba, e dentro do ônibus, era ali umas 9 e poucas, 10 horas da noite quase. Tinham acho que uns 6 ou 7 meninos e umas 3 meninas. Eles estavam fazendo mais tanta bagunça ali no terminal, eles estavam de skate, aí eles falavam palavrões. Tinha uma menina que ela parecia ter uns 11 anos, né? Eu não sei se ela era muito pequenininha, mas ela parecia ter uns 11 anos. Eles falavam tanto palavrões, mas tanto palavrões. Tipo assim, tinha senhora dentro do ônibus, tinha senhor, tinha um motorista, né, que está ali trabalhando, deixando a família dele para ir trabalhar. Tinha pessoas que não só eram eles dentro do ônibus, e eles não tiveram respeito nenhum. Então, era palavrões feios, era palavrões mesmo de você olhar assim e dizer, caramba, como pode? Entende? De chocar você, assim. E eles gritavam, eles xingavam um o outro, falavam absurdamente coisas ofensivas um com o outro, sabe? E falava sobre droga, e falava que não sei quem fumou isso, não sei quem cheirou aquilo. Tão natural, uma tão natural e com total falta de respeito, que eu fiquei assim tentando entender assim, né, onde é que está a nossa gestão, o que está acontecendo? Porque no meu tempo, e foi o que eu ensinei para minhas filhas, a gente deve respeitar as pessoas mais velhas, independente se ela é parente ou não, e palavrões, as minhas filhas, elas nunca falaram palavrões. Se elas tivessem que falar um palavrão, já ali era em tempo de me arrancar fora. Que a minha mãe ensinou para nós que são palavras que, se a gente não sabe o significado, ou se a gente não sabe se ela vai machucar alguém, vai ofender alguém, ela não deve ser dita, né? Então, assim, foi o que eu passei para minhas filhas. E quando eu vi esses adolescentes, eu fiquei tentando entender se eles tivessem. Não vou dizer que é falta de educação, não posso julgar, porque eu não sei como é que é a rotina da família. Mas se eles tivessem ali uma questão de
coisas a fazerem, responsabilidade, né? Se ele estivesse ali dentro de casa, cuidando de ajudar a mãe a fazer alguma coisa, será que ele estaria na rua aquela hora? Alguns aparentemente que tinham bebido. Aí estava tendo uma briga no terminal, eles queriam descer do ônibus para ela sair do terminal para bater em outra pessoa, brigar com outros meninos que apareceram lá. Então, assim, falta de ocupação. É falta de ocupação. Muitos acontece dos pais estarem trabalhando, ter uma rotina cansativa o dia inteiro, confia que eles vão para a escola, confiam que eles vão ficar em casa. Muitas vezes os pais estão trabalhando para dar a eles o que eles precisam, para dar ali um bem-estar, um conforto, né? Só que, às vezes, o desgaste do pai, a ausência do pai, a ausência da mãe, deixa o filho fazendo o que quer, deixa os filhos à vontade. E muitas vezes, a mãe vai chegar em casa e ainda vai fazer as tarefas, ainda vai cozinhar, ainda vai limpar, ainda vai passar, ainda vai arrumar. E se a gente direcionasse essas crianças que ainda não trabalham para fazer as atividades de casa, por mais que a gente sabe que tem a lei do estatuto do adolescente aí, que você não pode voltar para trabalhar, né? Você não pode trabalhar mais. Mas se dentro de casa você dividir as suas tarefas, você que é mãe, você que é pai, dividir as suas tarefas para os seus filhos começarem a ter uma disciplina de ocupação da mente dentro de casa, será que eles vão ter tempo de ficar pela rua? Eles vão ter tempo de ficar se envolvendo em brigas, em confusões? Gente, eu fiquei boba. Teve um que falou bem assim: eu queria ir ali no meio da confusão só por prazer mesmo. Nem que eu apanhasse, mas só para ter o prazer de estar no meio da briga. Aí eu fiquei olhando assim, de qual o sentido da pessoa que entra numa briga só para apanhar, se for preciso, gente? Cadê o amor à própria vida? Porque assim como pode vir um murro, pode vir um tiro, pode vir uma facada, né? Pode vir tanta coisa. E ele falava, eu quero ir, se eu pudesse ir lá só por prazer mesmo, só para entrar, mesmo que eu apanhasse. Então, é falta de ocupação. Se a gente voltar no nosso passado, a gente vai ver que a gente não tinha tempo para essas coisas. Porque a gente ocupava a nossa cabeça. A gente não tinha essa tecnologia que deixa a gente ver coisas que só motiva a gente, né, a fazer coisas erradas. Porque o que nossos olhos veem e o que nossos ouvidos ouvem é armazenado, principalmente com a rotina diária, armazenado como normal, é normalizado. Então, provavelmente deve ser isso que está acontecendo, né? Os pais, eles estão gerindo muito tempo no trabalho para dar conforto, para dar alimento, para dar lazer, para dar vestimento. Mas os adolescentes, eles não estão valorizando o que os pais estão fazendo, porque eles não sabem o valor que é sair de casa. Eles não sabem qual o valor que é a mãe e o pai sair de casa, correr risco no trânsito e voltar para casa. Um pouquinho de gestão, acho que um pouquinho de fazer para eles, de tarefa, né, de coisas que viessem a ocupar a cabeça deles, eu acredito que melhoraria muito a situação de drogas, dos adolescentes com drogas, com bebida, as meninas novinhas engravidarem cedo, diversas situações poderiam ser resolvidas. Graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, muita coisa mudou, né? Eu não sou contra o Estatuto, mas eu acho que deveria ter uma regra assim. A criança ela não pode ir para o sinal, ela não pode estar na rua, como agora, ontem era quase 10 da noite. As crianças e os adolescentes seriam proibidos de estar na rua essa hora, devia ser uma regra assim. Não uma regra que a criança não pode levar os pais dentro de casa, não uma regra que as crianças não podem trabalhar. Entende qual a diferença? É um sentido que, em vez de ajudar os adolescentes a ter uma vida melhor, muito pelo contrário, é uns adolescentes que estão livres aí para fazer o que quer, se misturar com quem quer e fazer o que acha e o que deve fazer, né? Então, é complicado esse sentido. Eu gostaria que vocês me dissessem aí o que é que vocês acharam, né? O que é que vocês estão achando dessa... Ai, deixa eu ver aqui, tem bastante comentário, gente. Ai, quem entrou? Ai, galera. Minha infância foi ótima. Minha mãe cuidou de nós, da casa, mas fazíamos tarefas domésticas, mas a minha infância só sofrida de trabalho infantil. Naquela época, Bela, pode até a gente hoje enxerga como um trabalho infantil, mas ajudou a gente tanto a crescer, nos ajudou a gente ter uma visão do valor da vida, do valor das coisas, do valor dos pais, né? Deu uma clareza para a gente, por isso que a gente valoriza tanto os nossos pais hoje.
porque a gente sentiu na pele o que eles sentiam, sabe? A gente estava junto ali, a gente não estava chegando e ficando em casa esperando eles chegar. A gente estava junto com eles, a gente tomava sol, a gente tomava chuva, a gente ficava com fome, a gente chupava fruta, comia fruta no meio do campo lá da roça, né? A gente se divertia junto nas brincadeiras, então era tudo junto. A gente sentia na pele, entende? Por isso o valor é maior do que os de hoje. Os de hoje, vê o pai sair 5 da manhã, chega 10 da noite, nem chega em casa, nem pergunta como é que foi a rotina do pai, nem da mãe, né? Não pergunta como é que foi o dia, o que é que foi feito. Então, isso faz com que eles não dêem valor à vida, porque é como se não fosse nem importante o pai mais a mãe sair de casa. Hoje mesmo falei a Brenda sobre a importância de cuidar daquilo que Deus nos dá, cuidar para ter. E é bem isso, eu explico também sempre aqui com os meninos, né? Principalmente os 2 pequenos que estão sobre a minha guarda, que eles precisam valorizar as coisas, né? Eles precisam cuidar, porque não é fácil. A gente passa por um processo para poder a gente comprar o que eles precisam, né? Eles precisam cuidar mais, se dedicar mais, né? Valorizar mais as coisas, porque nem sempre vai ser assim, eles não vão achar sempre quem dê, eles vão ter que trabalhar para ter. Né? Se eles não cuidarem, não valorizarem aquilo ali, eles não aprendem a dar valor às coisas na vida que eles mesmos vão conquistar lá na frente. E nós aprendemos, e eles vão aprender de forma errada, aprendem de forma errada. Lá fora é muito mais sofrido. A gente ensina com carinho, a gente ensina com dedicação, a gente ensina com amor. E lá fora, não. Lá fora, o patrão vai olhar na sua cara, vai dizer que você vai fazer, e aí de você que não faça. Ainda vai ter gente que vai zombar da sua cara, vai lhe chamar de lerdo, de burro. Ai, que você não sabe isso, não sei o que, é que você está fazendo aqui. Quanta coisa eu já passei no meu início de trabalho, na minha vida, quantas coisas eu já passei. Eu mesmo sendo doméstica, né, que meu primeiro emprego na Bahia foi como doméstica. Naquela época eu tinha ali na faixa de seus... Primeira vez que eu fui trabalhar mesmo a sério, eu tinha 12 anos, mas eu comecei a trabalhar desde os 9. Era um trabalho assim que eu brincava com os primos meus e a prima da minha mãe pagava para minha mãe. Eu nem via quando o meu dinheiro. Então eu tinha essa tarefa de brincar com as crianças, botar as crianças no banho, catar as roupas das crianças no varal, dobrar as roupas, guardar. Eu com 9 anos, eu me lembro como se fosse ontem, entende? E essa rotina era uma responsabilidade minha, porque a mãe e o pai trabalhavam numa empresa onde eles prestavam serviço de dentro de casa, eles não tinham escritório fora de casa, eles montaram o escritório dentro da casa deles. Eles prestavam serviço para a Unimed na época, então eles vendiam o plano de saúde da Unimed e eles poderiam fazer isso dentro de casa, no computador. E aí eu ficava dentro de casa cuidando das crianças, mas sempre que dava, a mãe deles estavam lá presente para ver se estava tudo certo, se eu estava fazendo certo, entende? Então, eu acostumei desde cedo a ter disciplina, a ter cuidado, a valorizar. Gente, o que eu ganhava era roupa, sapato, calcinha, blusinha de menina moça na época, né, que não era sutiã ainda, quando era a recompensa que ela me dava. Então, todo mês, quando ela ia comprar roupa para os filhos, para a filha, tinha a filha dela, a Raquel, o Lucas e o Marcos. Nunca esqueço, eram eles 3, lindos, né? Então, quando ela ia para o mercado, ela comprava lanche para eles, ela comprava para mim. Quando ela ia na loja, ela comprava roupa para eles, comprava para mim. Era a minha recompensa. Mas a minha mãe recebia um salário, a minha mãe recebia um valor em dinheiro, que era a forma que ela tinha. Como eu não tinha acesso a dinheiro, que era uma criança, ela me dava coisas, mas ela dava o dinheiro para minha mãe. Então, assim, com um tempo que eu entendi, caramba, eu trabalhava, minha mãe que recebia o dinheiro, eu nem via o dinheiro. Mas como ela me recompensava com coisas, para mim era prazeroso. Então, eu fazia porque eu gostava mesmo de ganhar as coisas, sabe? Era uma forma de eu fazer mais e mais. Então, eu cuidava mais das crianças, eu brincava mais, porque eu sabia que eu ia ser recompensada. E naquela época, para nós, para mim mesmo, então, era uma forma de... Às vezes eu reclamava, assim, que eu não tinha uma vida de lazer. Eu brincava, mas eu tinha uma responsabilidade ao mesmo tempo. E quando eu não estava fazendo isso, eu estava com minha mãe na roça. Aí chegou uma fase da minha mãe vender acarajé, e eu ia com minha mãe e eu dormi no chão. A gente pegava um papelão, botava do lado do tabuleiro do acarajé, e era ali que a gente dormia, enquanto minha mãe ficava a noite inteira vendendo acarajé. Aí, uma época, era eu que acordava para olhar minha mãe, para não assaltar ela, que ela ficava cochilando.
E a outra vez era meu irmão, a gente revezava, assim, sabe? Então, assim, eu tive uma infância muito de valorizar tudo, de valorizar cada detalhe, porque eu sabia que minha mãe perdia a noite, porque eu perdia junto com ela. Eu sabia o trabalho que dava para ela fazer o acarajé, porque eu fazia com ela. Eu sabia o risco que ela corria de assalto, da vida, de acidente, porque eu corria, eu estava com ela. Diversas vezes a gente andava 10 quilômetros de uma cidade para outra, porque a festa acabava, aí não tinha ônibus, não tinha como arrumar carro. Naquela época, se ela pagasse táxi e a metade do dinheiro que ela tinha feito na noite, a gente já chegou a ir a pé 10 quilômetros, segurando a cesta, uma cestona grande, com todos os materiais do acarajé dentro. Então, assim, foi uma fase da minha vida que eu aprendi muito a valorizar as coisas, não entende? Hoje, eles com 12 anos, 13 anos, já saem de noite. É isso mesmo, tem relação com homens, com mulheres, totalmente perdidos. É o que acontece aí fora. Diogo Antunes, não porque trabalhamos, e sim porque eles já vêm de família com esses costumes. Existem mulheres em casa que também não educam os filhos. Vai ter os dois lados, né? Vai ter pessoas ali que têm a disciplina de educar, de ensinar as coisas certas, e vai ter aqueles pais que realmente não têm aquela preocupação, né? Em ajudar, em direcionar eles, em orientar eles. E isso acaba deixando eles à toa na vida, aprendendo com a vida. E a fase mais difícil é essa, é a gente deixar eles à toa para eles aprenderem com a vida. O aprendizado lá fora, tanto para a menina quanto para o menino, é muito mais sofrido. Porque, assim, a menina, ela aprende sobre como ser mulher ou outras pessoas fazendo com ela, ensinando para ela de forma errada. Os meninos aprendem a como ser homem de forma errada. O homem, para ser homem, ele tem que fumar, ele tem que beber, ele tem que provar que para se inserir naquele grupo, ele tem que usar drogas, senão ele não se insere naquele grupo. As meninas, ela tem que sair beijando todo mundo, que senão ela não se enturma. Ela também tem que usar drogas, senão ela não se enturma, ela tem que beber. E no nosso tempo, no meu tempo de infância, não era bem assim. Vanilson entrou, boa noite, Vanilson, boa noite, Vani. Ah, ela entrou, seja muito bem-vinda. Se vocês aqui são pais e mães, a Bela eu sei que ela é, mas vocês que entraram agora, se vocês são pais ou mães, coloca aí que vocês são pais ou que são mães. E o que é que vocês estão achando da live? O que é que vocês estão achando do tema? Se você acha que deve colocar os seus filhos para ajudar na tarefa de casa, coloca nessa live aí. Coloca na live. Coloca aí um eu sou pai, eu sou mãe, né? Tá sendo interessante, realmente tá sendo importante a gente esclarecer. Gente, tem muitos pais e muitas mães que não param para olhar por esse ponto. Acredita em tudo que os filhos falam. Ai, acredita que o filho foi para casa de fulano. Acredita que o filho foi para casa de ciclano. Gente, não é assim. A gente precisa vigiar. A gente precisa cuidar das nossas crianças, entende? Aqui em casa, entrou a Cleo. Boa noite, Cleo. Seja muito bem-vinda, minha linda. Muito bem-vinda. O que é que vocês acham, né? Fala para mim se vocês acham interessante essa live sobre a gente ensinar os nossos filhos a ter tarefas de casa, dividir a tarefa de casa. Eu que sou mãe de filho com necessidades especiais e cuido com o maior. Os conselhos são maiores. A Brenda tem 20 anos, mas ela não sai sozinha, até por questão de segurança. Mas o meu ritmo é calmo. Então, você viu? O que você passa para o teu filho te dá mais segurança. Quando você deixa o seu filho sem orientação, quando nós deixamos os nossos filhos sem orientação, nós deixamos ele a mercê do que tem aí fora, né? Nós deixamos ele, tipo assim, livre e aberto para aprender as coisas lá fora. Filhos são herança do Senhor. E aqui, eu estava olhando aqui na passagem da Bíblia, porque eu disse assim, gente, para fazer isso a gente tem que ter uns princípios, né? E eu estava olhando aqui no princípio, eu estou pegando muito bela a Bíblia King James, né? Deixa eu abrir ela aqui, que eu abri ela no princípio aqui, sobre os nossos filhos, né? E o papel da nossa mãe, nós mães, né? O meu ritmo é calmo. Eu sou o exemplo da casa, inclusive comportamental. Aí, tá vendo? Isso faz toda a diferença. Isso mesmo, Vani. Os nossos filhos são herança de Deus. E o que é que em Provérbios ensina? Né? Doce, eu vou lhe chamar de doce sabor, minha linda, porque é o nome que está aqui para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda.
Fala para mim, vocês que estão entrando agora na live, a Bela já está aí falando, né? A Bela é incrível. Ensinar a criança o caminho que deve andar. Isso mesmo, Vani. Se nós não fizermos isso, ele vai aprender aleatoriamente lá fora e ele vai escolher o caminho através do que vão falar para ele. E vão dizer para ele que por ali é melhor. E ele para se sentir num ambiente... Gente, sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu tinha 18 anos, eu aprendi a fumar, né? A minha mãe... Deixa eu botar meu celular aqui para carregar. A minha mãe, eu desde quando eu me entendo por gente, minha mãe era fumante, é fumante, e meu pai era fumante e alcoólatra. Meu pai, ele bebia mesmo. Mas eles nunca pediram para a gente acender um cigarro. O meu pai nunca ofereceu um gole de cerveja nem de bebida para a gente. Nunca, 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 nunca. Eles faziam e eles nunca pediram. Minha mãe nunca pediu nem para a gente ensinar, nem acender o cigarro, nem pegar o fósforo. Minha mãe não pedia para a gente. Então, a gente não teve educação de você tem que fumar porque a mamãe está pedindo para você acender o cigarro. Nunca aconteceu isso. Então, o que a gente fez? A gente aprendeu a fumar escondido. Minha mãe dizia, no dia que eu pegar vocês com cigarro na boca, eu vou fazer engolir o cigarro. A gente morria de medo. Eu vim fumar com 18 anos, escondido da minha mãe por 3 anos. Fiquei 3 anos fumando sem a minha mãe saber. E eu estou falando com propriedade sobre se enturmar. A gente beber e fumar por se enturmar. Eu comecei a fumar com 18 anos para me enturmar num grupo. Porque a bobinha aqui estava afim de um menino. E aí eu queria ficar perto dele, porque eu achava ele bonito. E eu achei que, como ele fumava, eu tinha que fumar para estar perto dele. Eu tinha que interagir com o grupo aí dos fumos, entende? Então, não é diferente hoje. Gente, a minha luz está assim, tem uma balada hoje aqui. Então, perfeitamente, Ed. Eles querem pertencerem a uma tribo. Eles procuram referências, isso mesmo. E a necessidade, na fase dos pais, podem escolher ser pais de verdade ou inimigos dos seus filhos. Isso mesmo. Se você não traz seu filho para você, se você não coloca o seu filho do seu lado, para que eles vejam você como exemplo, como a Bela nos disse aí, para que eles vejam você como aquele pai que está direcionando ele para o lugar certo, ele vai lá fora e ele vai se enturmar e ele vai ver outra referência lá fora, ele vai ver alguém como referência. Ensinar o caminho que deve andar junto e viver em direção com Deus. Isso mesmo, de mostrar para ele o caminho. A gente precisa, com palavras e ações nossas dentro de casa, mostrar para eles qual o caminho. Então, assim, é um momento da nossa fase, da nossa vida, que deve-se, desde pequenininho ali, 5 anos, 4, 5 anos, porque quando a criança começa a fazer perguntas, quando a criança começa a aprender coisas na escola e vem para casa, te faz perguntas. Eu aprendi que é mais fácil, né, quando é criança do que quando já está adulto, gente. Porque eu vou ser sincera para vocês, criança você consegue direcionar, mas depois de 9, 10 anos ali já complica um pouquinho, já fica um pouco mais pesado, viu? A Maria da Graça, você entrou, muito bem-vinda, minha linda, seja muito bem-vinda. Você é mãe, eu acredito também. Comente aqui se você acha interessante colocar os nossos filhos para dividir a tarefa de casa, para eles ocuparem a mente, para eles terem discernimento do que é dar valor à vida, dar valor às coisas, dar valor aos pais, para eles entenderem que as coisas, para vir, os pais têm que se deslocar de casa, têm que trabalhar muito, e para isso ele precisa entender o trabalho que dá fazer as coisas, né? Às vezes a gente chega em casa, nós, mães, chegamos em casa cansada do trabalho, e ali a gente ainda tem que fazer toda a tarefa, sendo que eles estavam em casa. Eles poderiam ter dividido ali, ter lavado um prato, ter limpado uma casa, catado o cocô do cachorro, podia ter lavado o banheiro, ter limpado um fogão. São coisas que eles vão levar para a vida, entende? Eles vão levar para a vida deles. Hoje, o meu marido, na verdade, desde quando eu conheci o meu marido, a gente vai fazer 18 anos juntos. Ele já sabia cozinhar, ele já sabia fritar um ovo. A única coisa que eu fiz foi ensinar ele o meu tempero. Olha, amor, eu gosto assim, corta a cebola assim. Eu não gosto de feijão com muita coisa. O meu feijão só tem cebola e alho e carnes salgadas. Então, assim, eu fui mostrando a ele como temperar para ficar bom ali, né? Do jeitinho que a gente pudesse consumir um alimento que não ficasse bom só para ele, mas que ficasse bom para todo mundo. Ensinar o caminho, andar juntos e viver na mesma direção com Deus. Aqui eu faço meu filho, andar juntos, somos todos colaboradores.
tem que aprender para ensinar melhor. Isso mesmo. Se a criança de hoje, eu falo para meus sobrinhos aqui, que a minha parte mais complicada agora são com duas crianças e as duas crianças são meninos, né? A minha caçula tem 14 anos, agora é a fase de ensinar ela as oportunidades do mercado de trabalho, para que ela não se desgaste como eu me desgastei, e que ela pegue as oportunidades que ela tem de aprender mais, praticar mais, sem precisar se deslocar, porque a internet está aí para, em vez da gente ficar vendo a vida dos outros, vendo fofoca, Facebook, Instagram, TikTok e essas coisas, eu falo para ela, filha, vai aprender alguma coisa que está de graça no YouTube, porque eu não tive essa oportunidade, por isso que eu tive que sair trabalhar em casa de família. E as crianças não, as crianças já é uma fase ali que eu preciso direcionar elas num caminho desse daqui, como a Ivani está falando. A gente precisa andar junto, falar sobre Deus, ensinar o caminho, mostrar o certo e o errado, né? Falar para eles quando vem perguntas difíceis. Gente, teve um coleguinha do meu sobrinho de 9 anos que ele falou bem assim: tia, o meu coleguinha me chamou para fazer bullying com as crianças pequenas. Gente, ele está no 4º ano, então no máximo ali deve ter criança de 11 anos, se ele for repetiu ali em alguma fase, né? Mas é para ser 9, 10 anos no máximo. O menino chamou ele para fazer bullying. Olha o bullying, bater em crianças pequenas. Olha o bullying, bater em crianças pequenas. E aí ele falou assim, tia, meu amigo me chamou para fazer. Eu falei assim, meu filho, preste atenção. Você tem um irmãozinho pequeno. Se você bate no irmãozinho pequeno dos outros, o seu irmãozinho pequeno também não vai apanhar, porque alguém maior que ele vai querer bater nele. Aí ele parou, pensou assim, falou, tia. Aí eu falei assim, então, será que seria certo você bater nos outros, né? Sabendo que alguém também vai bater no seu irmãozinho? Isso é errado, isso é um crime, você não pode fazer isso, você deve respeitar as outras criancinhas. Você não ia gostar se você fosse pequeno e você apanhasse de um maior. Você também é pequeno, vai ter alguém maior que você que vai querer fazer bullying, você também. Então, o certo é você cuidar das crianças. Se você vê alguém batendo, você chamar a professora para ajudar, chamar alguém ali da tia, chamar alguém da diretoria, porque não é certo isso. Mas se ele não me fala isso, mulheres, entendam, olha a questão do teu diálogo com os filhos, né, em casa. Se ele não me comenta isso, eu não ia conseguir orientar ele. Mas por que ele teve esse acesso para me falar? Porque o combinado aqui em casa é a gente ser sincero um com o outro, a gente confiar que os melhores amigos estão aqui dentro de casa, nós somos os melhores amigos. Quando ele falar, a gente não vai bater, a gente não vai punir, a gente vai sentar e vai orientar, a gente vai conversar para ver a melhor forma. Então, eu fui assim com as minhas filhas, em relação a tudo na vida delas. Eu sou a melhor amiga, a mamãe está aqui, é a mamãe que vai te dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Gente, e eu não era da palavra, eu não era uma mulher assim de estar preocupada em fazer o que está dentro da palavra, dentro da Bíblia, né? Eu venho mudando isso em minha vida gradativamente, não tem muito tempo, né? Deve ter ali, que eu venho lendo a palavra, que eu venho acompanhando, deve ter uns 4, 5 anos, que a gente fez estudo bíblico, as minhas filhas também fez, né? A minha filha mais velha, o meu marido, ele todo dia ele lê a Bíblia, né? A gente aplica bastante coisa, mas eu não estava tão fiel assim, sabe? Antes de realmente ter acesso ao Espírito Santo e sentir o preenchimento no meu coração. E eu entendi que se eu aceitei ele e ele preencheu o meu vazio, eu tenho que viver a vida que ele me deu, entende? Então, é importante isso. E essas crianças, eles precisam entender que nós somos os melhores amigos. Eles precisam entender que eles dividir a tarefa de casa, que eles estarem presentes para bater um papo, que eles estarem ali para tirar dúvidas, né? Que eles estejam ali sem precisar mentir, se saiu com um amiguinho, se fez alguma coisa lá fora, eles sabem que podem contar com a gente. A gente precisa passar essa segurança para eles, porque as crianças de hoje são os adolescentes de amanhã e vão ser os homens do futuro, vão ser os pais, vão ser os esposos. Quem nós estamos formando hoje? Quem são as crianças de hoje? É aquele homem que briga com a mulher porque chegou em casa e o prato não estava limpo, como se ela fosse empregada dele? É aquele adolescente que responde à mãe, que vira a cara para os outros porque acha que ele deve sair e fazer o que quer? E que os pais ainda têm até que dar dinheiro para ele se divertir? E você está entendendo o meu propósito, Ministério Infantil? Que linda, Vani. Bem que a gente devia bater um papo depois, né? Você passar, me ensinar o que você sabe, principalmente nessa área infantil.
Porque eu estou numa fase da minha vida que todo o conhecimento, tudo de aprendizado que vim para eu lidar com esses dois meninos será muito bem-vindo. Porque eu entendo que menino é diferente de menina. Menina é mais fácil de lidar. Menina, as minhas filhas, elas nunca foram de baladas, né? A minha mais velha agora. Eu falando assim, parece as filhas tudo santa, né, gente? Mas realmente minhas filhas são assim. Elas não são de baladas, as minhas filhas, elas não são de me responder, eu vou sair mesmo e acabou. Nunca foram. Né? Elas querem ir para um lugar assim, eu vigio, quero saber com quem vai, aonde vai. Então, a minha mais velha, ela sempre vai para festinhas com amigas que ela tem já há anos, que eu conheço os pais. Elas me mandam a localização de onde estão, ela me fala com quem está, ela me passa o contato da amiga que ela saiu, né? A gente sempre teve esse vínculo delas não me esconderem nada, né? Sobre namorado, se tiver um namoradinho, vir para mim conversar comigo. Se a gente achar que deve conhecer o namoradinho, tem que trazer para a gente conhecer, para a gente conversar, né? Não ficar coisas escondidas aí afora. Então, assim, são coisas que eu digo a vocês com propriedade. Minha filha está aqui do lado ouvindo, meu marido está ali no quarto. São propriedades minhas mesmo. Foi realmente o que eu fiz, é realmente o que eu faço, né? Que o que está me ativando agora fazer com que eu consiga ajudar outras pessoas e também aprender, porque tem muita coisa para mim que está sendo novo, entende? Eu acredito que essa live ela é produtiva para pessoas que estão aqui e também vai ser produtiva para mim, porque eu estou aprendendo muito. Os comentários de vocês me ajudam muito. Ó, a Vânia, ela quer ajudar as crianças a ativar a identidade. É muito importante porque, Vânia, a gente que está fazendo o Media Club, a gente aprendeu a ativar a nossa identidade. A gente tem uma mentalidade mais aberta para entender o que é ser imagem e semelhança de Deus, para entender como a gente vai descobrir o nosso propósito, como a gente tem que enxergar a vida, né? O que é que fez a gente perder muita coisa na vida, o que é que atrapalhou, o que é que pode melhorar agora. Mas as crianças, elas não têm essa visão, né? Ela não tem essa habilidade ainda. A gente precisa trabalhar isso, né? Então, eu venho muito trabalhando neles aqui o merecimento, eu venho trabalhando a autoestima, eu venho trabalhando neles ali os pensamentos de prosperidade, os pensamentos de querer imagem e semelhança de Deus. Eu estou ensinando eles a fazer o boot. Sim, as crianças precisam ativar essa identidade. Isso, Vani, depois vamos conversar, vamos ver como é que a gente pode fazer isso, porque não só tem os meus sobrinhos, né? A gente pode ter uma forma de se conectar para que outras crianças que eu tenho acesso, que a gente consiga fazer isso. Eu tenho um projeto que está em andamento com uma outra amiga minha, que é para crianças. A gente quer fazer um trabalho com crianças do autoconhecimento na área emocional, né? A gente trabalha o emocional infantil, né? Para que eles sejam pessoas mais amadas e ao ponto que eles se amem, eles vão entender o que é o amor ao próximo, né? Amar ao próximo não como a si mesmo, assim como Deus o ama. A gente precisa ativar isso nas crianças, né? Incentivar ele ali a ter empatia. E esse projeto está em andamento com uma amiga minha. A gente está para ir para a escola, para a gente levar essas palestras para a escola, onde a gente consiga fazer dinâmica com essas crianças e elas aprendam ali, né? Esses detalhes emocional, psicológico ali, emocional, para que eles não sejam adolescentes agressivos. Esses adolescentes que entram em escola matando todo mundo, que acham que a vida é um brinquedo, que ele sai e faz o que quer. A gente precisa reduzir esse quadro. A gente tem como reduzir esse quadro, entende? A gente só precisa ter acesso. Então, aí eu fui na escola, perguntei aqui como é que funcionava. Tem que levar um projeto para a escola, para a Secretaria de Educação. E se a Secretaria de Educação achar interessante, ela pode ali liberar e a gente começar a fazer as palestras nas escolas de inteligência emocional, né? Vai voltar à inteligência emocional. Então, a gente está montando, a minha amiga, ela está montando esse projeto, ela vai montar esse projeto, a gente vai procurar a Secretaria de Educação de algumas regiões para estar levando essa proposta, entende? A gente precisa ativar isso nessas crianças. Então, Vani, dá para a gente conversar depois, né? A gente vê aí como é essa dinâmica que você faz para a gente buscar mais, agregar na vida dessas crianças. Olha a balada que está aqui em casa, aqui, ó. Tá uma balada muito boa. A minha Luiz, gente, ela tá meio que cansada um pouquinho, começou a piscar. Vocês estão entendendo
Aí tem essa palavra, tem essa passagem de Bíblia aqui em Provérbios, né? O capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se recebeis a minha palavra e esconderes contigo os meus mandamentos, para que incline teu ouvido e a sabedoria e aplique no teu coração ao entendimento. E se clamares por conhecimento e palavra, tua voz por entendimento, se buscais como a prata e procuraste como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. São coisinhas que a gente pode agregar nos nossos filhos, agregar nas nossas crianças. As escolas precisam muito. Eles passam a maior parte do tempo nas instituições. É escola e creche. É escola e creche. Peraí, isso, 2:1. Então, ele fala a importância do ensinamento. Eu tenho a questão também de ouvir a mãe, né? Ouvir a sabedoria da mãe, dar ouvido à sua mãe, né? A gente precisa orientar nossos filhos, mas ensinar ele a importância deles ouvirem, a gente aplicar e praticar o que a gente ensina. Eles precisam entender que não é da nossa vontade, é para que eles tenham um futuro diferente, é para eles o que a gente está ensinando, não é para nós. Né? Eles precisam separar isso, para não parecer que minha mãe quer que eu faça isso. Não é a minha mãe que quer que eu faça isso. É que eu preciso fazer isso porque é bom para mim. Entende? É pequenos detalhes, assim, que a gente precisa. Aí aqui ele fala aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a descrição te preservará e o entendimento te guardará, para livrar-te do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixe suas verdades na retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Né? Então, tem essa questão do que a gente está falando. Quando você não aprende dentro de casa, você é obrigado a aprender lá fora. Lá fora, você vai ouvir pessoas que vai te dar mau conselho, que vai dizer que é bom para você, que vai te colocar em caminhos que vai te levar à morte, que vai te levar à destruição, que vai te levar às drogas. Mas isso, a culpa, onde é que está o maior erro? Onde é que está a falha? Né? A falha está em nós entendermos que a educação, a direção vem de dentro de casa. A educação escolar é na escola, o aprendizado escolar é na escola. A educação pessoal para formar o homem e formar a mulher é dentro de casa. A gente precisa que isso seja cravado na nossa cabeça. Porque tem pais que pegam os filhos, largam na escola e acham que a escola tem que dizer ali muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, respeito ao próximo, né? O amor ao próximo. Gente, isso vem de dentro de casa. Isso vem da forma de como você lida, como você fala em casa. A escola é para você ensinar a formação pessoal, profissional ali para a tua área. Então, eu sempre falei para minhas filhas, desde pequenininha, filhas, respeita os professores na escola, respeita todos às suas voltas, porque eles saem da casa deles para dedicar o tempo deles, para te ensinar, para você, quando for para o mercado do trabalho, você saber ler, saber escrever, ter um perfil profissional. É isso que as escolas ensinam, um perfil profissional, um aprendizado de leitura e escrita. Dentro de casa, é o pessoal, é o caráter, é a personalidade, é o que é formado em casa. Não transferir para a escola a parte deles, que já é... E isso, eles já entram no que trazem da família. Lá na escola, eles reproduzem o que vem em casa. Então, eu entendi o que, quando o meu sobrinho falou, tia, meu amigo me chamou para fazer bullying. A gente não sabe de onde essa criança tirou esse nome. A gente não sabe como ele aprendeu isso, que o bullying é bater em uma outra criança mais nova, né? Que o bullying é machucar uma criança. Qual a sensação que um menino de 10 anos vai ter em bater numa criança pequena? Tem alguma coisa errada. Às vezes ele ouviu em algum lugar, mas o pai e a mãe não chamou a atenção dele para explicar que era errado. Então eu tive essa oportunidade de meu sobrinho falar para mim. O Dani entrou. Muito bem-vindo, Dani. Você é pai? Se você é pai, coloca aqui que você é pai. E me fala o que é que você acha dos filhos dividirem a tarefa em casa, compartilhar com a atividade de casa, para serem bons meninos, meninas, serem bons adolescentes, responsáveis e serem pais, né? Que sabem direcionar os filhos. Que você só vai ser um pai que sabe direcionar os filhos se você for direcionado em casa. Quando você é pequena, criança e adolescente, quando você está formando o seu caráter ali, né?
E a gente sabe que o caráter ele é formado ali a partir dos 7 anos, é formado uma fase, até os 9, né? Dos 9 aos 14 é formado a fase que vai levar para ser o homem e a mulher, não muda depois dos 14, já está fixo ali. Ali, aos 14, ele já tem ali dentro dele cravado a personalidade e o caráter. Não tem como mudar. Tem gente que fala, não, ainda muda. Não muda. É cientificamente comprovado que tudo que a criança aprende até os 6 anos, ele vai gerando ele em aprendizado, e dos 7 aos 11, aos 9 anos, onde vai formando a personalidade e o caráter dele, de tudo que ele viu, ouviu e aprendeu, que foi ensinado para ele. Se ele foi corrigido, se ele não foi corrigido, muita coisa muda ali. E dos 9 aos 14, ele só vai fortalecendo a personalidade e o caráter, né? Só vai fortalecendo. A gente pode até ajustar alguma coisa no meio do caminho, mas ele já tem firme ali a personalidade e o caráter. Ele vai só firmando. Então, é importante que a gente saiba direcionar os nossos filhos, que a gente saiba corrigir no momento certo, que a gente ensine a eles que as coisas na vida da gente não é fácil, que a gente precisa sair, trabalhar, conquistar, que o nosso tempo é valioso para que eles valorizem as coisas em casa, né? Que eles entendam que homem e mulher podem fazer tarefa de casa, não é um crime você dividir as atividades de casa. Não é um crime você aprender a lavar um prato, varrer uma casa, né? Ajudar a mãe, ajudar o pai, ou ajudar o pai a lavar o carro, né? Esse vídeo que eu recebi hoje, ele me deu tanta clareza, mais ainda, que eu falei assim, agora eu vou colocar as crianças para aprender a fazer as coisas. Eles já formam a cama, eles já arrumam o guarda-roupinha deles, eles já sabem separar as cuecas, os shorts, as camisas, né? Isso aí eu já estou ensinando, tem 1 ano que eles estão com a gente, faz agora, e eu já venho ensinando isso há um tempo, entende? Eles já pegaram o jeitinho, mas sabe aquela mania de criança de parecer que esqueceu de fazer alguma coisa, aí eu vou lá e corrijo, né? Eu vou lá e pego no pé. É questão de realmente em casa, gente. Em casa a gente precisa melhorar os nossos adolescentes ainda quando criança. A gente tem mania de dizer, mas é criança, não é que é criança. Eles vão se formar adolescentes e homens. Quem é essas crianças de hoje? Eu falo com meus sobrinhos aqui, ó, vocês são meninos, crianças hoje, que vão ser adolescentes e que vão ser homens, vão ser pais, vão ser maridos. Se você hoje não aprender as coisas que deve aprender, você não vai ser um adolescente bom, não vai ser um homem bom, não vai ser um marido bom. Precisa ser hoje, né? Eles precisam entender hoje. Vocês, homens, que estão entrando aí, falem para mim, vocês são pais, o que é que vocês estão achando da live? O tema da live é a direção dos filhos, né? E no YouTube eu coloquei uma enquete, que a enquete é o que você acha de colocar os filhos para ajudar na tarefa de casa, né? Dividir a tarefa de casa com os pais ali. O que é que vocês acham sobre isso? Tem bastante interação nos comentários, né? Tem bastante bate-papo. E a forma que eu tenho, gente, de saber se vocês estão gostando da live, se os temas que eu estou abordando tá legal. Vocês podem também colocar um tema aqui, olha, Ed, fala sobre isso, eu vou lá buscar, eu vou lá procurar aprender para poder trazer para vocês, né? Falam para mim qual o tema que vocês querem que eu fale, como é que você quer que eu desenvolva a live, que é para vocês a live. É um aprendizado meu, mas que eu quero compartilhar também com vocês e eu quero aprender com vocês também. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para aprender e para melhorar sempre. É muito importante que vocês marquem amigos de vocês, que vocês acharem interessante, que venham para a live, que você veja que tem mães que precisam aprender alguma coisa que eu estou ensinando. Tem meu canal no YouTube, que as lives vai ficar salva no canal do YouTube, que aqui no Instagram tá ficando uma bagunça meu Instagram com tanta coisa. Aí tem treino de academia, vídeo de academia, Million Club, live agora. Aí eu vou para evento em São Paulo, aí eu vou ali nas meninas no nosso evento de mulheres mais prósperas e mais femininas. Então tá uma mistura assim. Então as nossas lives eu vou direcionar para o YouTube, eu estou gravando no YouTube e estou deixando salva lá bonitinha. Eu não aprendi a editar, não tem nada de edição, é do jeito que está aqui no Instagram, está no YouTube. No YouTube eu estou com o rosto mais perto da câmera, porque o meu notebook, ele me deixa eu fico mais perto dele do que do celular. E é isso, eu conto muito com vocês, para que vocês me ajudem a aprender. Então, é importante os comentários, por isso que a gente interage, a gente aprende ali. E a gente entender que os nossos filhos, a direção dele é culpa nossa.
pelo menos até eles terem, antes dos 18, é nossa responsabilidade direcionar eles. Não é porque eles fez 14, 15 que vai sair à toa na rua. Eu sou completamente contra. A criança tem 14 anos, vai para a rua, vai para a festa bater perna. Não, peraí, calma aí, vem cá. Lá fora não é do jeito que você pensa, vamos sentar, vamos rever. Independente de ser menino ou menina, os pais precisam saber onde essas crianças estão andando, com quem essas crianças estão andando, o que elas estão fazendo. Outra coisa, gente, que é muito importante, eu vou falar para vocês, tá? Não sei se vocês aqui têm pai, têm filhos pequenos, assim, da idade que eu estou passando com meus sobrinhos aqui. Mas o de 7, ele sempre chega aqui com um brinquedinho da escola, né? E desde a época das minhas filhas, eu sempre fiz isso. Tudo que eu faço com eles agora, eu fazia com as minhas filhas. Então, eles chegaram com lápis em casa. Aí fala, tia, foi meu amigo fulano que me deu o lápis. Eu digo, foi, meu amor? Foi. Tá, vamos fazer o seguinte, amanhã a tia vai lá na escola e a tia vai saber ali do seu coleguinha se a mamãe dele não vai ficar triste porque ele lhe deu o lápis, porque a mamãe comprou para ele. Se ele lhe deu o lápis, ela pode ficar triste, ela pode ficar chateada com ele, né? Porque ela não comprou para ele dar de presente, ela comprou para ele usar. Aí ele fala, tá bom, tia, então tá bom, então a senhora pode ir. Aí eu vou na escola, falo com a professora, ela chama o aluno e ele vem até a mim e eu falo, meu amor, a mamãe não vai ficar triste porque você deu o seu lápis para o Davizinho? Aí ele fala, não, eu tenho um monte. Eu disse, você tem certeza? Na dúvida, você pergunta para a mamãe. Se a mamãe for ficar triste, o Davizinho devolve. Ele, não, ele pode ficar. Aí eu tenho certeza de que eles ganhou o brinquedo, de que eles ganharam o lápis. Se a criança chega em casa com o que for, gente, pode ser uma agulha, pode ser uma folha de papel. Se você não comprou, se você não deu dinheiro para ele precisa dizer de onde veio isso, e você precisa realmente verificar de onde veio. Não é que você não confia no seu filho, não é que você está desconfiando dele, é que você precisa ver o caráter dele, você está formando o caráter dele. Entende? Então, às vezes, um coleguinha botou na bolsa, às vezes, na hora dele arrumar a mochila, ele colocou na bolsa, inconscientemente, inocentemente, sem saber que era errado. Como é que ele vai saber que é errado? Quando ele chega em casa e você senta com ele e conversa. Então, aí teve outra situação que ele chegou com uma cola, ele chegou com uma caneta e umas cartinhas, aquele de bater cartinha. E ele me falou. Aí eu falei, meu amor, cola você tem. Não precisa da colinha do seu amigo, que tia comprou colinha. A cartinha é do seu amiguinho. Então, quando você quiser cartinha, tia vai comprar cartinha para você, que aí você tem a sua para brincar com seu amiguinho. E a caneta, você ainda não escreve de caneta. A caneta, você devolve para sua amiguinha. Vai que ela precisa mais do que você. Então, a gente foi na escola, eu chamei a professora, peguei o lapisinho, a canetinha, a cola e a cartinha, e nós falamos, né? Eu falei para o professor, ele falou assim, esse é de fulano. Eu disse, entrega para ele, fala, muito obrigado, mas a titia vai comprar um para você. Esse é de ciclano, entrega para ele, fala para ele que a titia já comprou cola para você. E essas cartinhas é de fulano, entrega para ele, fala que a titia vai comprar cartinha para você poder você brincar com ele. Cada um com a sua. Pronto, devolvemos os brinquedos. É uma forma dele entender que ele não pode trazer para casa o que ele não comprou ou que alguém não deu para ele, sendo que o que ele ganhou, a pessoa tem que ter uma autorização de alguém maior. Ele, como criança, não pode sair dando o que é dele se foi os pais que comprou. Entender o que é que eu estou formando na cabecinha deles. Esse lápis quem comprou foi a minha mãe. Então, eu não posso pegar esse lápis e dar para alguém, porque foi a minha mãe que comprou. Só quem pode dar é a minha mãe. Então, eu também não posso receber um brinquedo, um presente de um amigo meu que é uma criança igual a mim, que ele ainda não trabalha, que ele ainda não tem o dinheiro para comprar as coisinhas para me dar de presente, e que não foi a mãe dele que veio e me deu, entende? Então, é uma forma dele respeitar esse ambiente, dele entender que para ele aceitar um presente, ele precisa de uma autoridade de quem pagou por aquele presente, por aquele brinquedo, para ele ter certeza e dar valor. Então, eu falo para ele, você tem que valorizar isso aqui. Então, quando a mamãe dele for dar um presente para você, aí a gente aceita. Eu falei, vamos conversar um dia, da mãe dele vir conversar com a gente fazer uma troca de presente, tia compra, você dá para o seu amiguinho, ela compra e seu amiguinho dá para você, porque a gente vai ter uma brincadeira ali para trocar presentes. Eu fazia com a Brenda sempre instrução e isso. Quero que ela não pegue nada sem autorização.
e se der algo para o colega, precisa da minha autorização. Isso mesmo, Bela, é sobre isso, porque eu também ia ficar triste se eu desse para ele alguma coisa e ele desse para alguém sem me comunicar, né? Então, é uma forma da gente gerar uma personalidade, um caráter de honestidade, né? Entrou meu primo, Yuri, seja muito bem-vindo, Yuri. É uma forma da gente ensinar os nossos filhos a eles terem caráter e honestidade. Eles não podem pegar o que não é deles e eles não devem sair aceitando coisas se não foi ele que comprou e se não foi o amiguinho dele que comprou, entende? É uma forma da gente mostrar para ele o valor do que é mesmo, você saber ali que está vindo de uma pessoa que pagou por aquilo. É uma forma de eu gerar isso nele. Então, assim, ele está ficando mais consciente. Aí ele falou assim, tia, o meu amigo ia me dar isso, mas aí eu falei para ele que não precisava, que muito obrigado, que a senhora ia comprar para mim. Eu falei, muito bem, porque a mamãe dele pode ficar triste se ele te der, entende? A gente tem que formar esses meninos hoje para eles serem adolescentes também, que não vão pegar coisa dos outros, que vão entender que se a mãe não autorizou, o filho dos outros não pode dar para ele, né? Senão daqui a pouco tá lá chegando com um celular. Quem lhe deu? Minha mãe me deu e eu não quero, tô lhe dando. Não, gente, um lápis é um lápis, mas se for outra coisa de maior valor, entende? Então é uma forma da gente realmente mostrar para nossas crianças o caminho certo, entende? Eu falei para ele, meu amor, não é que você não merece ganhar, porque, né, Bela, a gente sabe que tem a questão do o merecimento, né? Não aceite doce de estranho. Aí você cresce com aquela falta do merecimento, achando que não deve receber nada de ninguém e recusa diversas coisas. Não é nesse sentido, eu estou ensinando a ele que ele pode sim receber, mas ele precisa de uma autorização da mãe. Aí o amiguinho dele vai pedir que a mãe dele coloque na agenda que ele pode dar aquele brinquedo. É uma forma dele ter autorização para receber aquilo ali de um adulto. E que se for um adulto dele, eu falei, se for a professora lhe dando, a professora lhe deu, você pode receber. Aí você me fala, ela vai mandar na agenda também que mandou, lhe deu aquele ali, e aí tá tudo certo, entende? Então, assim, eu não estou tirando dele o merecimento, eu estou orientando a ele como ele administrar o recebimento das coisas, entende? É uma forma da gente enxergar o lado certo para mostrar para nossos filhos, né? O que mais, gente, que eu ia falar aqui para vocês hoje sobre isso? Aí aqui vem, ó, para livrar, cadê? Não, aqui. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retorna a sua verdade da vida. Quando você toma a direção errada, quando você escuta homens lá fora que te dão uma direção errada, é como se fosse uma mulher imoral. Aqui fala sobre a mulher imoral, a mulher estrangeira. A mulher estrangeira, a mulher moral, é o erro, né? É o caminho errado. É o caminho de você roubar, de você matar, de você usurpar coisas dos outros também, né? Furtar ali. Uma forma de você fazer coisas que estão fora do que você aprendeu, né? Que estão fora do contexto, principalmente do contexto ali do que o teu pai e tua mãe foi, do que o teu pai e tua mãe te ensinou. Por isso que vem de dentro de casa essa educação do caráter e da personalidade, né? E aqui ele fala, aqui em Provérbios 17 fala que 16, que para livrar da mulher estrangeira, até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se segue no palco de Deus. Então, a gente precisa se livrar dessas pessoas que direcionam a gente para o caminho errado. Só que, para isso, a gente tem que ter sabedoria dentro de casa, a gente tem que aprender a ter discernimento em casa. Por que eu preciso não me envolver com pessoas erradas? Né? O que meu pai e minha mãe estão me ensinando em casa que não vai deixar eu ir para um caminho errado, que eu vou conseguir identificar uma pessoa que quer me levar para o caminho errado, que está querendo ali fazer com que a gente passe por situações difíceis. E eu vou dizer para vocês aqui, gente, tudo vai estar relacionado à minha vida, tá? A minha filha, o meu filho Isaac, ele tem agora 21 anos e ele falou para mim diversas vezes, assim, ele andou com as amizades erradas, que estava ali direcionando ele indo para um caminho errado, e eu falei para ele, filho, o seguinte é esse, você não teve esse ensinamento em casa, você sempre teve tudo que estava ao nosso alcance, eu nunca dei mais do que o que eu podia, eu sempre dei o que estava ao nosso alcance financeiro, o que eu pude dar de atenção eu dei, porque, né, Bela, a gente sabe, aquela vida de sair para trabalhar, então diversas vezes a gente eu deixava eles ali sozinha, a mais velha, cuidando dos dois mais novos, porém, eu falei para ele o seguinte, você tem direção de dentro de casa, pai e mãe trabalhando, para não faltar nada para você.
Então, você não tem por que se misturar com pessoas que estão fazendo coisa errada, né? Eu bebia, final de semana, eu fazia farra, mas eu nunca ofereci bebida. Eu fumava, mas eu nunca ofereci cigarro. Então, eu disse a ele, não precisa, você não tem esse exemplo dentro de casa, não tem por que você ir para a rua fazer isso. E quando ele começou querendo andar com as amizades erradas, eu falei assim, olha, você tem dois caminhos. Você tem o caminho de escolher a vida, onde você vai estar aqui com a sua mãe, você vai fazer um currículo, vai botar para trabalhar, você vai construir uma vida que você viu a sua mãe e o seu pai ter. Ou você vai ter que escolher esse caminho errado, onde você vai ter pessoas que vão destruir a sua vida, vai ter pessoas que vão levar para o caminho da perdição, e o único destino é esse, ou morte ou prisão. Então, eu falei, fui bem clara. E outra coisa, se você for para a prisão, você não vai ter mãe lá para te apoiar, porque não foi por falta de educação, não foi por falta de formação de caráter em casa, não foi por falta de disciplina em casa, foi mesmo por escolha sua. Ele já tinha 18 anos. Então, eu falei para ele, você já tem idade de responder pelos seus atos, se você é esse caminho, essas amizades que você quer andar, você vai andar, mas você vai ter que procurar trabalhar, juntar um dinheiro para, se você precisar de um advogado, você mesmo pagar, porque eu não vou lá fazer isso. Eu não vou lá buscar, eu não vou lá tomar essa atitude. Eu não vou aceitar, eu não vou passar a mão pela sua cabeça, eu não vou trabalhar para pagar advogado. Então, eu fui bem clara, eu dei a ele os dois caminhos. E eu comecei a orar, eu orava muito, gente. Falar, Senhor, mostra para meu filho que essa amizade não é certa. Mostra para ele que esse não é o caminho. Coloca ele no teu caminho, na tua direção. Mostra para ele qual caminho ele deve seguir. Porque eu estou dando a direção em casa. Eu estou dando a forma em casa do que ele deve fazer, do que ele deve seguir. Sim, eu ficava de fora 16 horas na CLT. Ela sofria com a minha ausência. E hoje acompanho a educação dela e de perto, e não tem preço. Não tem outra pessoa ensinando. É dessa forma. A gente perde tanto tempo lá fora para dar coisas e a gente esquece do mais principal, que não é coisas, é atenção, é direção, é educação. Aí vai ter gente que pode dizer assim, mas você não quer trabalhar, a mãe tem que sair do trabalho. Não, a mãe tem que pegar o tempo que ela tem livre e se dedicar a ensinar, se dedicar a cuidar, a proteger, a orientar. Não precisa sair do trabalho para isso. Mas o cansaço do trabalho tem que ficar no trabalho. Quando chegar em casa, tem que arrumar um tempo para direcionar, para ensinar. Porque não adianta reclamar depois. Maitê entrou. Boa noite, Maitê. Seja muito bem-vinda. E o que é que eu fiz? Então, eu ensinei ele isso. Eu falei para ele isso. Você tem escolha. E essas duas escolhas que você tem para fazer ou você fica sem o apoio da sua mãe, da sua família, por causa das suas amizades, ou você tem o apoio da sua mãe, da sua família, se você fizer um currículo e for trabalhar. Foi uma escolha, assim, que ele quebrou a cara primeiro. Ele precisou ver situações difíceis. Então, ele perdeu amigos, né? Ele perdeu pessoas que ele disse que gostava, para poder ele chegar em casa e falar, caramba, minha mãe, realmente não era isso que eu queria, essa não era a vida, esses amigos não estavam certo. Ele começou a olhar, gente, Deus é maravilhoso. Você não tem ideia. Eu falava assim, Senhor, mostra para meu filho o caminho, mostra para ele. Olha o que eu pedia, gente, olha o poder da palavra. Eu pedia, mostra para meu filho que esse lugar não é o lugar dele andar. Mostra para ele a direção que ele tem que estar. Mostra para ele que esse caminho não vai levar ele ao lugar que ele deve ir. Não vai levar ele para um futuro melhor, vai levar ele para o caminho errado, para o caminho da morte, para a destruição. Chegou um dia, ele desesperado em casa, que estava com os amigos, num barzinho lá, e de repente recebeu a notícia que uma amiga tinha morrido. E que por pouco não foi ele, porque disse que a menina parecia com ele. O perfil do rosto, do cabelo. E aí foi aquele desespero, e eu dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor mostrou, só precisa ele enxergar isso. E ele começou a olhar, ele disse que começou a parar para refletir, viu que não era o lugar dele, porque só tinha pessoas que bebiam e ele não bebia. Só tinha pessoas que usavam droga e ele não usava droga. Só tinha pessoas que não tinham namorado, que não tinha mãe, que não tinha família. Era pessoas amarguradas da vida, sabe? E ele começou a ver isso, ele olhou assim e falou, caramba, esse não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Eu não deveria nem estar aqui, porque eu tenho família. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmãs. Eu tenho oportunidade, né? Eu tenho pessoas que me amam. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não deveria estar aqui. E ele realmente não bebia e não fumava. Hoje, ele passou um tempo a fumar agora, depois de tudo isso, ele passou a fumar por esporte, né? Não sei, diz ele que foi por esporte, porque achava bonito no trabalho as mulheres fumar, e ele estar ali no meio junto, começou a fumar. Então, assim,
foi situações que eu pedi tanto a Deus, mostra para meu filho o caminho, mostra que esse não é o lugar dele. E eu dava direção em casa, eu conversava com ele em casa, eu mostrava o caminho para ele, eu mostrava as oportunidades de trabalho, o quanto ele podia crescer, o potencial dele, e que ele não precisava estar num lugar onde as pessoas que estavam lá não tinham perspectiva de vida, não tinham sonhos, eles não tinham nem famílias para apoiar, para cuidar, para proteger, e ele aqui tinha, sabe? Então, Deus foi tão maravilhoso que Deus mostrou. E, infelizmente, ele teve que perder 2 amigos, né, que ele considerava amigos, para poder entender que aquele meio que ele estava não era o lugar dele, entende? Mas ele precisou estar ali no meio para poder ver que aquele mundo não era dele. Mas se eu fosse uma mãe que eu não desse direção para ele, se eu fosse uma mãe que quando ele me falou que estava andando com os amigos que bebia, que usavam drogas, né, que estava ali indo para o caminho de vender drogas, se ele não me falasse isso, se eu não desse essa liberdade para ele confiar em mim, ele falar comigo, eu não ia ter esse conhecimento, eu não ia saber que ele estava andando com pessoas erradas, eu não ia saber que ele estava indo para ficar em ambiente que tinha pessoas que fumavam, que bebia, que usava drogas e que já estava tudo planejando ali para vender drogas. Eu não ia ter acesso a essa informação, porque ele não ia ter essa confiança, esse elo de confiança e de amizade. Então, eu gerei isso desde criança neles. Aqui em casa, desde pequenininho, eu fui gerando essa confiança. Então, ele teve essa liberdade de falar para mim e eu tive o direito e a oportunidade de falar para ele o que deveria ser feito, mostrar para ele o caminho e pedir a Deus que me ajudasse nessa direção. E Deus me ajudou. Quando eu digo que Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E eu não era do jeito que eu sou hoje. Eu não era essa pessoa. Eu não era essa Ed que vocês estão vendo aqui. Eu não era, entendeu? Eu tinha meu final de semana de farra, meu final de semana de bebedeira. Eu não fumo há 14 anos, mas eu tinha meu momento de farra, de alegria, de diversão. Eu achava que aquilo era um estilo de vida. Então, eu consegui ter essa sabedoria, ter esse discernimento. Então, essa live de hoje, o tema é esse, porque eu venho consertando muita coisa, eu vivi muita coisa, tive muita experiência para isso, e quanto mais eu estou no meio de pessoas que estão fazendo ali acontecer, que estão aprendendo, mais eu estou vendo as coisas com mais clareza. Gente, depois do dia 10, parece que esse mês não passa, né? Depois do dia 10, que eu fui em São Paulo, que a gente fez a imersão, eu digo para você uma coisa, a clareza na minha vida veio de tudo, tudo. Tipo assim, eu não estou agindo com o eu, não. É o Espírito Santo que está agindo na minha vida mesmo. Tem hora que eu perco a paciência, gente. Tem hora que é eu mesmo que reajo ali com a falta de paciência, porque a gente quer que tudo aconteça logo, né? Mas eu tenho certeza que esse aprendizado, essa aplicação, esse entendimento, essa clareza que está começando a cair no meu celular, cai no meu WhatsApp, cai no meu Instagram, um monte de clareza, assim, para mim, para que eu aprenda mais, principalmente a gestão da minha família, a gestão dos meus sobrinhos, a gestão do meu casamento, a gestão da minha vida por um todo, da minha saúde, começa a parecendo assim, ó, parece joia. Parece joia. Você não está esperando ganhar um presente, você ganhou um presente ali. Verdade. Aí a minha vida está sendo diferente. Totalmente. Totalmente diferente. E a gente tem uma clareza muito grande. É como se fosse tirar uma venda dos nossos olhos. Né? Quando fala assim, buscar a verdade, conhecer a verdade vos libertará. É nesse sentido. Parece que tirou uma venda dos meus olhos. Parece que eu estou vendo coisas onde nunca eu ia ver se eu não tivesse sido acessar o Espírito Santo. Eu nunca ia ver. Eu ainda tenho o meu lado Ed ali, de me estressar, de perder a paciência, ainda desse negócio de eu querer, assim, que as coisas que eu estou ali planejando que dê certo, porque realmente tem que dar certo, gente. Não adianta, né? Tem que dar certo. Nossos planos, nossos projetos, ainda mais quando tem uma direção de Deus, quando tem que é uma coisa que eu não estou fazendo para o meu bem-estar, eu estou fazendo para uma transformação de vida, é uma transformação da minha vida, da vida de todos que estão à minha volta, e eu transformando a minha vida, da minha família, eu vou conseguir transformar várias famílias por aí, eu vou conseguir ensinar mais pessoas a fazer o que eu estou fazendo e transformar a própria vida. Esse é o propósito, entende? Esse é o objetivo, esse é o negócio, é de transformar vidas, é de transformar pessoas, é de transformar mulheres, transformar adolescentes, transformar crianças. E, Vani, depois vamos ver, Vani. Vamos ver, sim. Vamos ver para a gente conversar certinho. Me chama no direct ali, ou eu te chamo no direct para a gente ver. A gente faz uma chamada no Zoom e a gente organiza ali direitinho essa oportunidade da gente fazer isso, né?
Eu já tive esse projeto com a minha amiga para a gente fazer o desenvolvimento pessoal, né, emocional, com as crianças ali. A gente pretende ali pegar uma faixa etária de 6 até 10 anos, e dos 10 aos 14, ali no máximo 16, que é onde a gente consegue também dar uma reajustada, né, nos pensamentos, nas ideias ali, sabe? Então, é um projeto muito bom. Graças a Deus está surgindo tanto projeto, Bela, mas tanto projeto, que assim, a gente vai ter que chamar mais gente para dar conta, para ajudar a dar conta. A gente vai precisar chamar mais mulheres para dar conta. Mas o tão bom que quanto mais mulheres entram, mais projeto tem. Tá desse jeito a nossa vida. Quanto mais projeto mulheres entram no nosso movimento, mais projeto aparece. Entende? É tanta coisa. E para mim, deixa eu ver se eu achar uma frase aqui. Fala aí para mim, Bela, uma frase, um versículo que você acha interessante que a gente possa falar aqui para a gente encerrar essa live, que seja sobre o tema da nossa live. Então, você vai levar para ir para São Paulo. Vamos dar um jeito de você levar para aí. Você arrumar umas mulheres aí, levar o nosso movimento para aí e você fazer fazer com que as mulheres daí entrem em transformação, né? Que esse é o propósito, né? A gente ensinar. E o que você já faz é isso, Bela. Você já consegue transformar vidas, impactando elas ali a gerar renda, a ter um desenvolvimento pessoal na área ali que você atua, né? Tanto na tua área da tua alimentação, do teu alimento, como também nas tuas palestras ali que tu já faz. Então, isso ajuda bastante, né? Eu vou pegar o capítulo, deixa eu ver o Provérbios capítulo 2. Meu filho, receba as minhas palavras. Não, esse aqui não. Deixa eu pegar um que a gente não falou ainda hoje, para gente deixar aqui no finalzinho, né, Bela? É que eu aprendi assim na Bíblia, eu não saio lendo normal, eu procuro um que meus olhos chamam a atenção, eu falo. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as suas mãos. Muito bem, eu vou deixar isso aqui. Falou tudo, neguinha. Deixa eu fixar aqui. Fixar. Ó. A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. É bem isso. Então a gente precisa. Bárbara, minha linda, saudade. Que linda. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Olha a balada que tá aqui em casa, ó. Tá vendo? Vai ficar no vídeo, assim, essa baladinha nossa aqui. Vai ficar no vídeo. A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Então, se a gente souber direcionar os nossos filhos, a gente vai conseguir formar homens melhores, adolescentes melhores e maridos melhores, né? A gente vai conseguir organizar a vida deles, vai direcionar eles para que eles não andem nesse caminho errado, que eles não vá ouvir conselhos de ninguém lá fora, de mulheres nem de homens lá fora, que eles não vão ouvir conselho de adolescentes, que eles escute o que o pai e a mãe falam. Mas o pai e a mãe precisa abrir a boca para falar, precisa abrir a boca para entender. Está na hora da gente tomar nossa posição e cuidar da nossa família. Essa parte, isso mesmo faz parte do nosso movimento, Bela, faz parte do nosso movimento, da gente, do mais prósperas e mais feminina. Entendeu? Vai ter muita gente que não vai entender qual é o nosso propósito, vai ter muita gente que não vai entender o nosso movimento, porque vai ter gente que vai achar que a minha filha aqui em casa, ela tá assim, ela acha que a gente quer tirar o direito da mulher, entende? Ela ainda não entendeu a mensagem, eu falei para ela, filha, eu não vou obrigar você a entender, só vai entender realmente quem quiser mudar a vida, quem não quiser mudar a vida não vai entender, quem tiver a mente fechada não vai entender, né? Mas quem tiver a mente aberta para entender, aprender e praticar, vai ter a vida transformada, entende? Mas vai ter pessoas que vai achar que a gente quer tirar o feminismo, que a gente quer tirar o direito da mulher, que a mulher ela tem que ser capaz dentro de casa de novo, ficar na cozinha, ficar cozinhando, né? Não está entendendo nossa mensagem. A nossa mensagem não é essa. A nossa mensagem é fazer isso, é direcionar os nossos filhos. A mulher ser dona da casa, mas ela não precisa perder o direito de trabalhar. Ela não precisa perder a vida dela, que ela tem, o hábito dela de trabalho, de conquista. Ela só precisa administrar a casa dela, aprender a ser feminina a ponto de administrar a casa dela. A Renata entrou. Seja muito bem-vinda, Renata. Que bom, gente, é maravilhoso.
É isso que o nosso movimento é para isso, é para a gente ensinar, né, ativar o lado feminino da mulher. Não é o feminismo, é o feminino. A gente precisa ativar o feminino da mulher, para ela entender que ela é mãe, que ela tem uma vida dentro de casa, que ela não pode chegar do trabalho e achar que a vida dela é só lá fora, que pode deixar as crianças à toa, deixar as crianças por conta de babá que eduque. Porque tem mãe que acha que é a babá que tem que educar, é a escola que tem que educar, né? E não passa, aí chega em casa cansada, estressada e fala assim: ai, menino, vai para lá. Não procura saber como é que foi a rotina na escola, o que é que ele fez de novo com os amiguinhos, né? Não dá intimidade para ele entender que ele pode se abrir com a mãe, que ele pode falar para ela o que aconteceu, que ele pode fazer um vínculo de amizade com a mãe, com o pai, entende? Tá faltando isso. Então a gente precisa ativar esse lado feminino. A mulher não vai deixar de ser autoritária sobre ela. Ela não vai deixar de conquistar as coisas dela. Ela simplesmente vai aprender a administrar a família. Porque muitas estão conquistando lá fora, muitas estão administrando empresa. Tem mulher que está administrando empresa, mas ela não está administrando a casa dela, os filhos dela estão nas drogas, as filhas estão novinhas, engravidando, porque ela está preocupada em conquistar lá fora e está esquecendo de conquistar aqui dentro. O que a gente quer fazer, o nosso movimento é isso, as mulheres que têm mente aberta, que querem aprender a ser mulher, ela procurar aprender e praticar dentro da própria casa e ela vai prosperar mais ainda, porque é uma mulher que sabe edificar a casa, que sabe lidar com as situações de casa, ela não tem como não prosperar no trabalho, ela não tem como não crescer no trabalho, porque ela vai gerir a casa dela tão bem e isso vai refletir aonde ela chegar, vai refletir no trabalho, vai refletir em todas as áreas da vida dela. Muitas mulheres, elas procuram fuga da responsabilidade. Ela está cansada de trabalhar fora, mas ela não quer ter a responsabilidade de cuidar em casa. É bem isso. Elas têm os filhos até 4 anos é uma maravilha. Aí, depois dos 4 anos, a escola tem a obrigação de educar e a babá e a creche, entende? Muitas fazem o quê? Pega os filhos e coloca no celular. Aí ela vai cuidar da casa, vai cuidar da vida, vai trabalhar e os filhos estão no celular. O que é que aquelas crianças estão vendo no celular? Eles estão vendo o amor da mãe, o amor do pai, o carinho, a dedicação, a palavra, a orientação. O que é que essas crianças estão vendo no celular? Estão jogando. Esses jogos gerando violência, gerando sentimento. A gente sabe o quanto o que os nossos olhos veem leva para o nosso cérebro a imagem é gerada um sentimento, esse sentimento vai para o coração e se torna um hábito. Eu sei, eu passei por isso e vivi na pele, mas é bem isso, eu também, Bela, também passei. Pela primeira vez, eu estou, março, abril, maio, junho, julho, vai fazer 4 meses que eu estou dentro de casa, por causa das crianças, eu preciso, nessa fase, principalmente, ter mais atenção a eles, para poder realmente ver essas disciplinas. Imagina se eu estou trabalhando e eu não tivesse acesso a eles, como é que eu ia saber que ele foi convidado para fazer bullying? Como é que eu ia saber que ele chega com coisinhas em casa, que os amiguinhos dão, né? Como é que eu ia ter esse acesso se eu estivesse trabalhando o dia inteiro e ele estivesse com a babá? A babá não ia abrir a mochila deles para ver. A babá não ia precisar perceber o que eles estavam falando, né? O que eles estavam fazendo. O que é que ia acontecer? Eu ia chegar em casa cansada, eles já iam estar dormindo. Muitas vezes as mães chegam, os pais já pegam na casa da babá cochilando. E a rotina ia ser essa. Ao final de semana não senta com os filhos para entender como é que foi, para saber o que é que aconteceu. Muitas não abrem nem a mochila para ver a agenda, né? Deixa isso por conta da babá. E aí depois reclama do adolescente violento. A maioria dos adolescentes, das crianças, estão no celular jogando esses filmes, esses vídeos, esses joguinhos violentos. São jogos que estimulam sentimentos em você. Aí vai gerando você ali um sentimento de agressividade, por isso que muitos têm prazer em bater, têm prazer em estar em confusão, em roubar, matar e muito mais, porque é o que eles estão vendo no joguinho do celular, né? Inconscientemente, aqueles joguinhos coloridos está ativando a criança a fazer alguma coisa. Aí eles chegam na fase de adolescente, começam a ver esses jogos violentos de arma, de tiroteio, de pipoco daqui, pipoca dali. E ainda tem mãe que paga esses joguinhos. Ainda tem mãe que pega esses joguinhos e é pago, né, para que eles destruam a mente dos filhos. Aí depois os filhos estão presos, não sabe por quê. Os filhos matou alguém, ela não sabe por quê. Ela vai dizer, meu Deus, meu filho, que não sei o quê. Vai atrás do desespero, mas sem saber ela que foi o que ela fez quando criança. Foi o que ela deixou de fazer quando criança. Então, o nosso objetivo
nosso objetivo é deixar isso bem claro. A nossa família precisa da gente, nossos filhos precisam da gente. A gente não precisa abrir mão do nosso trabalho. A gente só precisa administrar no mais a nossa educação dos nossos filhos, a casa dos nossos filhos, né? Cuidado da casa sozinha. A Bela, ela é mãe, né? Cuida da casa sozinha. Ela trabalha agora, né? Então eu trabalho por dois, né? A vida na CLT impede muito de a gente viver a vida, impediu você de cuidar da Brenda. Na hora que ela mais precisava para dar atenção, eu tive que sair por conta da saúde dela. Hoje entendo. Você viu o quanto prejudica a vida dos nossos filhos no futuro? A gente acha que está dando o melhor, a gente acha que está se matando de trabalhar para dar comida e para dar roupa. É só o que a gente faz. Não adianta. Quem disser que está trabalhando para dar amor está mentindo. A gente está trabalhando para dar comida e roupa. Mas a criança, ela não precisa exatamente de comida e roupa. O básico dá para sobreviver. Ela precisa de amor, ela precisa de diálogo, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, ela precisa de orientação, né? Ela precisa de alguém perto, ela precisa do calor da mãe, o calor do pai. Ela precisa de uma família próximo dela ali. E babá não é família, creche não é família. Então, as crianças de hoje são os adolescentes de amanhã e vão ser os homens e os maridos do futuro. Por que tem muitos homens violentos? Porque ele começa a bater na coleguinha da escola, aí a professora reclama, mas na reunião dos pais, a mãe não vai lá para saber da professora como é que está o comportamento do filho. Ela não tem tempo, eu digo porque eu não tive tempo. Por 4 anos, eu não pertenci, eu não participei da reunião da minha filha mais nova. Eu nunca fui na escola em 4 anos, que ela estudou, ali no período de 6 anos, acho que 6, 7, 8, 9, até os 10 anos dela, eu não ia, acho que até hoje. Gente, só para você ter ideia, até hoje, eu não vou nem escola, nem reunião. Eu tenho orgulho disso? Não, eu não tenho orgulho disso. Mas a rotina de trabalho tira a sua liberdade de viver momentos com a sua família, de aproveitar o que tem que ser feito com a sua família. Então, hoje, eu paro para pensar, caramba, eu poderia ter faltado no trabalho, ter botado um atestado, ter pego uma declaração, porque a educação da minha filha é importante, o que ela está aprendendo na escola é importante. E a gente só sabe da vida do nosso filho na escola quando a gente chega na reunião de pais, quando a gente tem acesso aos professores para falar sobre isso. Se não for assim, a gente não existe uma mensagem lá que os nossos filhos estão assim, estão assados, não tem essa comunicação. Então, a importância da gente ter acesso à direção dos nossos filhos é sobre isso, entendeu? A gente dá muita prioridade a coisas. A gente dá prioridade a coisas e essas coisas estão afastando a mãe do pai do mais essencial, que é a vida, que é os filhos. E não dá para reclamar depois. Quantas mães hoje nesse exato momento, estão chorando porque perdeu os filhos para a droga? Quantas mães hoje estão chorando porque perdeu as filhas para a prostituição, perdeu as filhas para mais nova, engravidando cedo, sendo mãe cedo? Quantas mães? Porque a maioria delas, não vou dizer todas, mas a maioria delas estavam saindo para construir o sonho de uma outra família, realizar o sonho do dono da empresa, que o sonho dele é ter um monte de funcionário para ser demitido na hora que ele achar necessário. Realizar o sonho desses donos de empresa, que eles estão viajando com a família, aproveitando momentos, enquanto a gente está deixando de construir e reformar e aplicar disciplina e educação na nossa família em casa. Não estou dizendo aqui que é errado trabalhar, gente, entenda. Não estou dizendo que é errado trabalhar, não estou dizendo que é errado sair para trabalhar, e nem estou dizendo que é errado você conquistar os seus objetivos e conquistar suas funções aí. Eu estou dizendo que a gente precisa administrar o tempo da nossa vida com a nossa família. A gente tem que gerir isso, a gente precisa procurar um tempo para conversar com nossos filhos, procurar um tempo para fazer com que eles tenham um aprendizado que vai ser uma pessoa melhor, vai ser uma criança ou um adolescente melhor. É sobre isso que a gente precisa só gerir. A gente precisa conversar mais com nossos filhos, a gente precisa ter mais intimidade com eles. É sobre isso a nossa live. Não é assim, agora você quer que eu saia do meu trabalho, agora você quer que eu fique dentro de casa sendo sustentada por quem? Não é sobre isso. É sobre que, por mais que você esteja cansada, você não esqueça que você tem um filho que precisa de orientação. Você não esqueça que você tem uma filha que precisa que você converse com ela sobre sexo, que você converse com ela sobre prevenção sexual, que você converse com ela sobre relacionamento, sobre ela ter entendimento de não cair em papo de adolescente, sobre o menino não sair engravidando menina,
O menino não se misturar com drogas, não se misturar com quem faz coisas erradas, entende? Ensinar para ele o caminho. É sobre isso. Então, se a gente for parar para analisar, é uma gestão. Você não consegue gerir lá fora? Então, observa dentro da tua casa como é que você faz para gerir dentro de casa também. Como é que está sendo a sua rotina com seus filhos, com suas filhas? Como é que está sendo esse hábito de diálogo, a intimidade que você está tendo com eles? Porque eles só vão confiar em você se tiver intimidade. Eles só vão fazer o que você fala se tiver intimidade, para acreditar em você. E se ele vê você também fazer isso. Eu sou daquela geração que falava assim, filho é o que pai e mãe ensina. Não, filho é o que pai e mãe faz, não é. Nossos filhos não é o que a gente faz. Os nossos filhos é o que a gente fala e faz. Se você só fala, ele não faz. Se você só faz, ele também não faz. Tem que estar os dois juntos. Você tem que falar na mesma linguagem. Você tem que falar e fazer. Então, isso é experiência própria. É experiência vivida minha. Eu não tirei isso de lugar nenhum. É a minha vida. Eu estou contando para vocês a minha vida. Praticamente. Para vocês enxergarem de uma forma de aonde vocês precisam melhorar, ou se precisa ou não. Até banho gelado ela tomou com a babá, tadinha. Até banho gelado ela tomou com a babá que tomava conta dela. Mas hoje posso cuidar dela, fazer o tratamento bem certinho e empreender em casa. Você viu o quanto... E isso é o que você sabe do banho gelado. Quanta coisa essas crianças sofrem em babá, sofrem com pessoas. Gente, até para selecionar babá, a gente tem que fazer um perfil, a gente tem que buscar, saber o psicológico dela, como é que é o comportamento dela, se ela tem filho, se ela tem sobrinho, como é o comportamento com os sobrinhos, porque você pegar o seu filho, a sua filha, e colocar para uma pessoa cuidar, achando, eu preciso trabalhar, a babá está cuidando, tem babá que não está nem aí. Tem babá que vai estar aí fazendo o quê? Vai estar aí olhando, deixando o seu filho de qualquer jeito, sem dar amor, sem dar carinho. O trabalho dela é só pegar seu filho, botar para tomar banho e dar uma comida. E tem babá que nem banho dá. Então, você aprender a gerir, deixar na babá, pode deixar na babá para você trabalhar, né? Você precisa trabalhar. Mas quando você chegar em casa, senta com teu filho e pergunta como foi o dia dele, como foi o dia dela. A minha filha caçula, ela chorava para não vir da casa da babá. Ela tinha 1 aninho e pouco ali. O meu marido chegava mais cedo, que eu trabalhava de operadora de caixa no mercado. E eu chegava em casa 10h30, 11 horas. Tinha vez de eu chegar 3 horas da manhã, porque eu fechava o mercado, saía por volta de quase 11, e às vezes eu perdia o ônibus, então demorava muito, e eu não ia conseguir chegar a ponto de pegar o último para ir para casa. Então acabava que eu esperava a van, e a van saía entregando todo mundo. Eu morava em Araucária, então eu era a última pessoa a ser entregue. Teve um dia que eu cheguei 3 horas da manhã. Aí meu marido falou assim, não, você vai sair desse trabalho, como é que pode chegar 3 horas da manhã? A gente nem se via, ele saía às 5 para trabalhar. Tive que cuidar da filha da minha colega que dava Dramin para mim dormir. Você tá entendendo? Ó? Tem gente que dá remédio para dormir, tem gente que não dá comida, tem babás que não dá comida, tem babás que dá remédio para dormir, tem babás que não dá banho, que não limpa o cocô, que não se preocupa, só troca a roupa quando você está perto de chegar para pegar, para poder você achar limpinho. Gente, tem de todo tipo, que não é filho dela. Ela não está ali para dar amor, para dar carinho, ela está ali para ganhar o dinheiro, porque você precisa trabalhar. Então, tudo isso a gente precisa analisar, tudo isso a gente precisa observar, entende? Vale a pena? Vale. Você precisa trabalhar, vai chegar em casa, sente com seu filho, você vai conhecer a sua babá, a babá do seu filho, quando você sentar para conversar com ele, para conversar com ela. Como é que foi, filho? Como é que foi, filha, lá na babá? Conta como é que foi lá na tia. O que é que você fez de novo hoje? Ele vai começar a relatar o que é que foi que fez, você vai começar a conhecer essa babá. Quantas creches paga, maltrata bebê recém-nascido? Agora me diga, se você sabe que é difícil, faz um perfil, avalia primeiro. Às vezes o melhor não é tão bom. Às vezes a melhor creche não quer dizer que tem as melhores pessoas lá dentro. Faz um perfil de avaliação, procura as mães, procura saber das mães como é que tá, quanto tempo as crianças dela estão na creche, como é o tratamento, porque é o teu bem mais precioso, é o teu filho, é a tua filha, você precisa gerir isso. E quando eles são pequenininhos, eles não sabem falar, então eles devem sofrer muito se você não fizer um levantamento de perfil.
Quando eles começarem a falar, pergunta para eles como é que é a vida deles na babá, direciona eles, não é ensinar eles a serem fofoqueiros, não é ensinar eles a trazer de casa fofoca, né? Olhar a vida dos outros lá e trazer para ele. Não, é ele contar para você a vida dele, como está sendo a experiência dele com outra pessoa que não é a mamãe. E você vai criando um elo, vai criando um vínculo, vai criando uma confiança que ele vai crescer falando para você. Ele vai criar um hábito de crescer lhe mostrando quem ele é, o que ele faz. E vai criar uma confiança de, na primeira oportunidade que ele for chamado por alguém para fazer uma coisa errada, a primeira pessoa que ele vai chegar é para você e falar: mãe, olha, fulano falou isso para mim. Aí você vai ter uma direção, você vai conseguir saber as amizades do seu filho, você vai conseguir saber as amizades da sua filha, você vai conseguir ter esse elo de ensinar ele, de orientar eles. É sobre isso. Cuidar da casa, gerir a casa, não vai deixar, não vai fazer com que você seja diferente, que você não viva o que você quer viver. Vai ensinar que os seus filhos, a direção que eles vão ter no futuro, a culpa é sua, não adianta. Se até os 18 anos você não deu uma direção, a culpa é sua. Sabe quando você não tem culpa? Quando você orienta ele, dá toda a direção, toda a assistência, todo o caminho, e lá no final ele escolhe um caminho diferente. Aí já a culpa não é sua, a sua parte você fez. Mas se você entrega na babá, você entrega na creche, você entrega na escola e não faz a sua parte em casa, a culpa é sua, entende? É sobre isso. A gente precisa gerir a nossa casa, fazer a gestão da nossa família. Bem isso. É uma situação que, se a gente não parar para analisar, a gente só para e bota no mundo e entrega para babá e para a escola. Não é assim, gente. O filho é uma vida toda sua. Tudo que acontece sobre ele é responsabilidade sua. Então, Bela, a gente vai deixar o nosso provérbios, né? A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. E um filho no caminho errado destrói toda uma família. Um filho no caminho errado, uma filha no caminho errado, destrói toda a família. Não adianta achar que é só o pai e a mãe, destrói toda a família, destrói todos que estão à volta. Entende? Então, por isso que a gente precisa ser sábia a ponto de orientar e de cuidar deles. E vamos fazer o nosso boot, vamos encerrar nossa live, que é 11 horas. A gente está falando por quase 2 horas. E é maravilhoso essa live. Eu vou deixar salva no YouTube. Eu não vou deixar salva no Instagram, eu vou deixar salva no YouTube. Vamos fazer o nosso boot? Vamos agradecer o nosso aprendizado de hoje. Então, vamos respirar, puxar e oxigenar o cérebro para que entre mulheres despertem. Bem isso. Precisamos despertar. Eu vou botar essa hashtag no meu Instagram. Eu vou botar essa hashtag no meu YouTube também. Mulheres despertem. Muito bem, Bela. Vamos fazer o nosso boot, Bela. Nós precisamos ativar. Vamos, pessoal, fazer o nosso boot. Vamos puxar o nosso azinho, vamos respirar. A ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu venho aqui te agradecer que as nossas renovações de vida acontecem todos os dias. O nosso aprendizado se renova todos os dias. E diante de ti aqui, estamos com todos esses nessa live, aprendendo o quanto é importante a gente valorizar a nossa família, direcionar e cuidar dos nossos pequenos, dos nossos filhos, para que eles tenham uma direção certa, para que eles não sofram nesse mundo fazendo coisas erradas no meio de pessoas que fazem coisas erradas. Que nós, mães e pais, precisamos mostrar para eles o caminho, direcionar o caminho para eles, corrigir no meio do caminho se for preciso, para que eles tenham uma direção no futuro deles, eles sejam adolescentes bons, reto, adolescentes preocupantes com o próprio futuro, adolescentes que lidam ali com as diversidades da vida, mas fazendo tudo o que é certo, orientado pelo pai e pela mãe. Agradecer também, Senhor, que na cabeça desses jovens, desses adolescentes, eles se formem homens, pais, né, companheiros, que estão ali para honrar a família, para cuidar da família e proteger a família. Eu quero agradecer que todos que estejam aqui sejam abençoados com a tua presença, sejam abençoados com a tua voz divina nessa noite de sono, com tranquilidade, e que eles consigam acordar amanhã
com mais sabedoria e entendimento sobre tudo, consigam gerir, que eles tenham pego algum momento desse da nossa fala de hoje e consigam aplicar na vida deles. Aqueles que não ouviram essa live agora, que quando ouvir, eles entendam que a mulher, ela é para edificar a casa, ela é para organizar a disciplina, ela é para orientar os filhos, ela é para direcionar os filhos, e que elas entendam que elas não precisam perder a liberdade delas lá fora, de trabalho e de conquista, mas que ela precisa administrar o tempo, onde o que ela faz lá fora, ela não pode trazer para dentro de casa para impedir que elas direcione, que ela guie, que ela oriente os filhos, que ela aprenda a gerir o tempo, né, administrar o tempo com a sua família, para gerar um elo de confiança, um elo de amizade, para que seus filhos sejam abertos, para que não escondam nada e você consiga orientar. E é em nome de teu filho Jesus que nós agradecemos essa noite maravilhosa, essa live de muito aprendizado hoje. Em nome de teu filho Jesus. Amém. Maravilhoso. Vamos deixar essa frase, né? Mulheres despertem. 1h e 46 minutos de live, maravilhosa. Obrigada a todos que estavam aqui.